E hoje nós estamos iniciando aí a quarta semana já, né? Passa bem rápido. Hoje nós estamos na quarta semana e o tema dessa semana é a renovação da comunhão. E o tema da palavra dessa noite vai de encontro com esse tema também da semana. Lucas, capítulo número 6, nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 até o 16. Quem encontrou, diga, eu achei. Vamos lá então para a leitura da palavra dessa noite, o texto bíblico que vai dizer assim para nós. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para orar no monte e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E dentre os escolhidos estavam ali Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, além de Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Leitura da palavra do Senhor, feche mais uma vez aí os seus olhos. Senhor, a tua palavra está lida nessa noite e em concordância com a oração da tua filha, Senhor, que já orou pela minha vida, eu quero te pedir, Senhor, pela vida da tua igreja, ó Pai, fala conosco nessa noite, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que ela possa nos alimentar, Senhor, de uma maneira muito especial. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Vou pedir para o Leandro só pegar um pouco de água para mim, por favor. Pode ser sem gelo mesmo. Amém, amados? Vamos lá então para a palavra dessa noite. E o tema da mensagem de Deus para nós, hoje é o exemplo dos 12. O exemplo dos 12. Quando a gente lê o texto que acabamos de fazer aqui a leitura, a escolha dos 12 apóstolos, nós temos aqui um relato que tem alguns detalhes que são muito ricos para a nossa vida diária com Deus. É muito rico a gente perceber que à luz desse texto, nós encontramos aqui um exemplo perfeito do que é a vida da igreja de Jesus. Quando a gente olha aqui a escolha daqueles homens, nós percebemos também traços aqui, detalhes aqui, que apontam para o tipo de vida que nós vivemos também hoje, muito obrigado, na presença do Senhor. E como eu falei, o tema da mensagem é o exemplo dos 12, porque de fato, quando olhamos para o que esse texto nos mostra, Edmilson, nós temos um exemplo muito bom sobre o que é a igreja do Senhor, sobre o que é a igreja metodista em Freguesia, sobre o que é a igreja batista ali da Guanumbi, a igreja presbiteriana ali da Três Rios, e por aí vai. A igreja do Senhor segue um exemplo, um padrão que nós encontramos aqui nesse texto, e embora possa parecer apenas uma lista de nomes, ela traz uma riqueza de revelação que é muito importante também para a nossa caminhada. Por isso o tema dessa noite, o exemplo dos 12. E antes de entrarmos ainda nos tópicos dessa mensagem, eu quero destacar para você o tema dessa semana dentro dos temas que nós já trabalhamos até aqui nesse propósito de 50 dias. A primeira semana, o nosso tema foi a renovação da paixão. Nós vimos ali e nós buscamos em oração que o Espírito Santo de Deus, uma das ações dele na nossa vida é renovar a nossa paixão, o nosso fervor espiritual. E eu quero reafirmar aqui aquilo que nós falamos lá na primeira semana. Precisa de fervor espiritual na sua vida? Precisa renovar a chama no seu coração? O Espírito Santo renova o fervor dentro de nós. Ele faz. Ele não fez só
naquela semana, Ele faz hoje também, se você precisar. Ele faz sempre, porque o Espírito Santo renova o nosso fervor espiritual. Uma outra coisa que nós trabalhamos na segunda semana foi a renovação da nossa relação com Deus. O Espírito Santo nos leva também a viver uma profundidade maior no relacionamento com Deus. Como nós louvamos aqui nessa noite, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Que palavra maravilhosa, né, Patrícia? Que palavra maravilhosa, né, Patrícia? Tem duas aqui, ó, aponto para cá e aponto para cá também. E essa palavra é tão incrível, porque, Ricão, quanto mais intimidade com Deus, mais experiência sobrenatural com Ele. Quanto mais intimidade com Deus, mais experiências impactantes com Ele. Quanto mais intimidade com Deus, mais nós percebemos, Conceição, que o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Pode dar um glória a Deus aí por isso, amém? Nosso Deus é maravilhoso, e nós buscamos isso na segunda semana. Na terceira semana, semana passada, nós falamos sobre a renovação do modo e do estilo de vida. Inclusive na quinta-feira passada, tivemos uma palavra aqui bastante confrontadora na comunidade na mesa, sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo, sobre o que é ser verdadeiramente conduzido pelo Espírito Santo. Foi o tema da semana passada. E hoje nós vamos começar a tratar aqui então a renovação da nossa comunhão, porque, Odaleia, além disso tudo que eu já falei, o Espírito Santo trabalha também renovando, Flaviane, a maneira como nós caminhamos uns com os outros. O Espírito Santo de Deus conecta as nossas vidas na presença do Senhor e faz com que diferentes cooperem para o avanço do reino de Deus nessa terra. O Espírito Santo pega, Ronaldo, uma pessoa que é completamente diferente da outra, que é completamente diferente da outra, e da outra, e da outra, e ele junta todo mundo, e o resultado é a glória de Deus se manifestando nesse mundo. O resultado são famílias impactadas, é a glória de Deus operando através de nós. E eu vou dar exemplos ao longo dessa palavra, de como Deus faz isso, como Deus faz isso. E aí até quero ilustrar aqui essa mensagem nessa noite. Eu nem ia fazer isso não, mas quando eu fui ali para o meu lugar, na hora das ofertas, eu deixei a minha Bíblia aqui no altar, deixei a minha Bíblia aqui no púlpito. Ronaldo colocou a Bíblia dele aqui, eu vi que cabia, eu falei, deixa a minha Bíblia ali, daqui a pouco eu vou lá, né? Espero que não tenha atrapalhado, Ronaldo. E aí quando eu cheguei no meu lugar, eu sentei ali e o Ronaldo pediu para abrir a Bíblia. E aí eu olhei para o lado, estava ali no meu lugar, essa Bíblia aqui. Quinta-feira eu fui informado que essa Bíblia foi trazida para a igreja. E você vai entender porque que eu estou dando esse exemplo aqui. Essa Bíblia aqui, Jéssica, sabe de quem que ela foi? Do irmão Denesi. O irmão Denesi é um irmão que marcou a história dessa igreja, um irmão que já está na glória, né? Foi levado pelo Senhor, já falecido, mas um irmão que eu tenho certeza que todos que conviveram com ele aqui têm pelo menos uma experiência para contar. Amém? Você tem uma experiência? Deus usou tremendamente a vida do irmão Denesi. Quando eu olhei para o lado, eu vi essa Bíblia, de imediato já veio na minha mente ali o seguinte, eu vou usar isso como ilustração para a mensagem. Para quem não sabe, o irmão Denesi foi muito usado por Deus na minha chegada aqui na Igreja Metodista em Freguesia. Para quem não sabe, cheguei aqui em 2020, alguns de vocês aqui já estavam, né, quando eu cheguei, fui recebido por vocês. O Edgar, quando eu cheguei aqui, ele não está essa noite, o Edgar era menor que eu. As duas primeiras pessoas que eu vi aqui quando eu cheguei na igreja, foi o Edgar e a Patrícia. Não sei se a Patrícia vai lembrar, cheguei mais cedo, estava a Patrícia e o Edgar aí arrumando a igreja. E o irmão Denesi, onde que ele entra nessa? O irmão Denesi foi usado por Deus para compartilhar comigo uma visão. Assim, quando eu estava começando o ministério aqui nesse lugar, o irmão Denesi veio e contou para mim um sonho. E eu já falei aqui em algumas pregações há anos atrás, que quando o irmão Denesi compartilhou esse sonho comigo, Odaleia, eu estava tão na correria na hora que eu nem dei tanta atenção para ele, né? Vou confessar aqui, já confessei isso aí, até com ele em vida, né? Ele ouviu essa história. E eu lembro que o irmão Denesi contou para mim que ele via um movimento ali através de uma dança, e aí ele
ele contou ali aquele sonho, eu recebi aquela informação, aquele testemunho dele, mas eu já estava agitado com outras coisas, e aí passou. E aí eu lembro que tempos depois, Deus usou a Beth também para compartilhar uma palavra, você nem se a Beth vai lembrar disso, mas usou a Beth para compartilhar uma palavra comigo que batia exatamente com o testemunho que o Denesi compartilhou comigo meses antes. Na verdade, a Beth, a informação do que Deus gerou no coração da Beth chegou para mim por intermédio da Drica, né? A Drica compartilhou comigo essa revelação. E eu vou testemunhar aqui para vocês, um dia eu conto isso em maiores detalhes, tudo que Deus deu ao irmão Denesi, à irmã Beth, e que chegou para mim por intermédio da filha dela, Drica, o Senhor realizou, o Senhor cumpriu. E eu quero chamar a sua atenção nesse exemplo pelo seguinte: Deus usou um irmão, Deus usou uma irmã que são diferentes de mim, que têm dons espirituais diferentes dos meus, mas quando Deus nos junta, é exatamente isso, Gisele, que Ele faz. Ele pega os diferentes e Ele une no mesmo lugar para cumprir o seu propósito nesse lugar. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Deus une pessoas diferentes, e o fato de sermos diferentes, Adriana, o fato de sermos diferentes, Pedro, não diminui a eficácia, o impacto da glória de Deus que se manifesta através de nós. O fato de sermos diferentes, Andréia, o fato de sermos diferentes, Marcos, não enfraquece o agir de Deus. Pelo contrário, as nossas diferenças, Gabi, têm um propósito debaixo do céu. Tem um propósito. Eu vou mostrar a luz dessa palavra nessa noite, e eu vou pregar com a Bíblia do irmão Denesi aqui, perto da minha, porque quando eu olho aqui, lembro da vida dele, eu lembro da vida desse irmão querido. Era um irmão que era muito diferente de mim, mas que juntos nós vivemos coisas maravilhosas na presença de Deus, e é sobre isso que eu vou falar aqui nessa noite. Primeiro ponto da mensagem, então, para a gente começar a aprofundar no texto bíblico lido, primeiro tópico aqui: pessoas muito diferentes. Pessoas muito diferentes. E aí eu quero ler com você novamente os versículos que lemos aqui no início da palavra, a partir do versículo 14. Acompanha comigo aí. Esses foram os homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quando a gente olha para essa lista de nomes aqui, os nomes pelos nomes não passam muita informação para nós. Mas quando nós vamos estudar sobre a vida de cada um deles, nós percebemos aqui, Oswaldo, essa galera era bem variada, era bem diversa. Quando a gente olha aqui, William, para o perfil de cada um, nós encontramos homens muito diferentes uns dos outros. E eu vou destacar aqui pelo menos 3 coisas que se destacavam nessas diferenças todas. A primeira delas, Josi, eram as diferenças temperamentais. Quando nós falamos sobre o temperamento desses homens, nós identificamos aqui realmente ali os opostos unidos por Jesus. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo, né? Vamos falar do mais famoso de todos eles, talvez, o Pedro. O Pedro escolhido por Jesus ali, o primeiro nome, Simão, a quem foi chamado Pedro. Quando a gente vai olhar e vai estudar sobre o temperamento daquele homem, Pedro era impulsivo. Como eu já falei aqui em várias mensagens, Pedro é aquele cara que, quando acontece alguma coisa, Leandro, ele vai e toma a atitude que vem ao coração dele ali. Pedro era um cara acelerado. Pedro era aquele camarada que, deu o problema, é ele que aparece. Aconteceu uma determinada situação, era ele que tomava a frente. Perguntava alguma coisa, era ele que respondia. Pedro era impulsivo, né? A gente pode até dizer, Pedro era impossível também, né? O camarada deu um pouquinho de trabalho aí, mas vamos pular essa parte. Pedro era então impulsivo, tinha esse temperamento. O segundo que a gente destaca aqui é João.
Quando a gente vai olhar para a vida do apóstolo João, Ronaldo, nós percebemos aqui, João era o homem mais contemplativo. Quando a gente vai olhar a vida de João, João era aquele camarada, Maurício, que contemplava mais, que refletia mais, até pelo fato de muito provavelmente João ser o mais novo em idade, entre os 12 ali que Jesus escolheu. João era aquele camarada que ele refletia mais sobre as coisas, ele contemplava, mais observador daquilo que acontecia, um pouco diferente do Pedro, né? Já percebemos aqui alguma diferença. Mas além deles, nós podemos citar aqui também Tomé. Tomé apresenta traços ali de alguém mais analítico, de alguém mais, vamos dizer assim, duvidoso de certas coisas, não apenas por causa daquela passagem, né, que ele pede para tocar as feridas de Jesus, mas aquela passagem, ela já dá uma informação para nós. Tomé era um homem que era mais analítico, era um homem que precisava ser mais convencido das coisas, era aquele cara assim, mais com o pé atrás, né? Aquele cara desconfiado. E a gente poderia citar aqui um último, que era Natanael, que aqui nesse texto ele é apresentado com o nome de Bartolomeu. Natanael era um homem mais racional. Lembro que a passagem onde começa a correr a notícia ali, Cosme, que o Messias estava na Galileia, Messias estava em Nazaré, e aí o Natanael é aquele camarada que já levanta e fala assim: pode vir alguma coisa boa desse lugar, rapaz? Você está viajando nessa informação? Você está viajando nisso daí que você está trazendo para mim? Um camarada que era mais racional, não pode vir desse lugar, esse lugar é lugar de gente limitada, é lugar de gente ignorante, é lugar onde não vai vir alguém tão especial como o Messias. Está ficando doido, rapaz? E quando a gente junta só esses 4, né, estamos falando aqui no universo de 12, destacamos 4 pessoas muito diferentes uns dos outros, é ou não é verdade? Muito diferente. 4 homens aqui totalmente opostos, e repito nessa palavra, Jesus conhecia, Jesus sabia, e mesmo assim, ele juntou esses homens para caminharem lado a lado uns com os outros. A gente pode ainda citar um outro exemplo, o exemplo das diferenças políticas daqueles homens também. Quando a gente olha aqui para o texto nos mostra Mateus, que em outros evangelhos é apresentado como Levi. Mateus, ou Levi, era cobrador de imposto, e esse homem trabalhava para o Império Romano, era um homem que trabalhava para o imperador, trabalhava para Roma, e ele cobrava os impostos dos seus irmãos judeus, era um homem do governo, era um homem da situação, como a gente usa aí o termo atualmente, né? E ele era então uma pessoa que por conta disso era muito mal vista pelos seus próprios irmãos judeus, e Jesus chama Mateus para caminhar com ele, e junto de Mateus, ele chama também um outro homem chamado Simão. Simão é apresentado para nós nesse texto como um zelote. O zelote, para você saber, era um grupo dentro do judaísmo que defendia a luta armada contra Roma. Ou seja, fora daquela comunhão, se Simão encontrasse Mateus, Mateus ia, como a gente fala hoje em dia aí, né, de arrasta para cima, né? Mateus viraria camisa de saudade nas mãos de Simão, fora da comunhão dos 12, porque Simão era um opositor de Roma, e os zelotes matavam homens que trabalhavam para Roma. Essa visão política deles, extremamente radical, era a visão que Simão vivia antes de ser chamado por Jesus para caminhar junto com ele. E olha que curioso, Jesus chama Mateus e chama também Simão. Aí eu fico olhando aqui e fico pensando, né? Eu com a minha criatividade
atividade aqui, refletindo o seguinte, Vanizinha, estamos próximos aí de uma convocação da seleção brasileira, né? Para quem gosta aí de futebol, o italiano vai convocar a primeira vez aí a seleção, e aí eu fico imaginando aquelas pessoas ali, ouvindo Jesus, chamando nome por nome. Jesus orou a noite inteira e começa a chamar, e aí Jesus fala, Mateus, e aí eu imagino a multidão, meu Deus, ele sabe quem é esse camarada aí? Ele sabe o que esse camarada fazia? Será que Jesus sabe o que ele estava fazendo ontem ali na coletoria? Não é possível que Jesus sabe disso. Que interessante. E aí, de repente, chama Simão Zelote. Imagina agora, Flaviane, imagina agora, Romildo, pessoal coçando a cabeça, falando, ele quer ver coisa acontecer, não é possível. Ele está juntando esses caras são inimigos, rapaz. Será que ele quer promover uma luta? Será que ele quer promover um combate? O que ele quer promover com essa história toda? Mas eu volto a dizer aqui, o que eu falei hoje pela manhã, quando Deus age, aquilo que lá fora causava separação entre nós, perde a sua força, porque maior é o que nos une em Cristo, do que aquilo que tenta nos separar lá fora. Quando Jesus chama esses homens para caminhar com Ele, Jesus está ensinando algo para nós hoje também, que aquilo que antes, fora da comunhão de Cristo, poderia ser uma barreira entre eu e você, entre você e a pessoa que está do seu lado, entre você e a pessoa que está aqui na frente ou lá atrás, quando nós estamos na presença do Senhor, esses muros perdem sua força, e o Senhor conecta pessoas inimagináveis para caminhar juntos, e pense, pasme mais ainda, nós juntos, com todas essas diferenças que tínhamos antes lá fora, agora nós promovemos a glória de Deus onde colocamos nossos pés. O Senhor junta essas pessoas, junta esses homens, e hoje nós olhamos para a nossa igreja, Ele nos juntou também. Amados, quando nós olhamos as nossas diferenças, quando nós olhamos aqui o perfil de cada um, eu quero que você entenda e guarda isso no coração, as nossas diferenças fortalecem o que Deus está realizando nesse mundo. As diferenças que existem entre os discípulos fortalecem a realização da missão de Deus. As diferenças que existem entre as denominações fortalecem a missão que Deus está realizando no mundo. Uma denominação é mais assim, outra denominação é mais assado, o assembleano é de um jeito, o metodista é de outro, o batista é de outro, mas isso tudo que temos de diferença no perfil, na maneira de ser, no reino de Deus tem um valor tremendo, porque o alcance é maior, porque nós chegamos a lugares ainda mais lugares, porque não somos rivais, não somos adversários, as nossas diferenças cooperam para que mais e mais vidas sejam abençoadas por Cristo Jesus, mais e mais. Não podemos enxergar a nossa diferença como algo que nos faça rivalizar. Não podemos. Vamos pensar aqui de novo, olhando para os 12. Vamos pegar esse exemplo aqui de Mateus e de Simão. Quando Jesus chama Mateus, quando Jesus chama o Simão, chama o revolucionário armado e chama o cobrador de imposto de Roma para caminhar junto, Jesus estava quebrando a divisão entre eles em primeiro lugar, não são mais inimigos, e agora tem uma questão. Através de Mateus, o que a gente vê? Procura depois no Evangelho de Mateus, inclusive, o que acontece quando Jesus chama Mateus. Mateus reorganiza um jantar na sua casa, e não é só ele com Jesus ali, William. Mateus chama, Luiz, todos os cobradores de impostos que estavam perto dele ali, e ele promove a festa dos publicanos com Jesus na casa. Com Jesus na casa. E aí eu faço uma pergunta para você aqui. Simão Zelote conseguiria uma coisa dessa, sim ou não? Simão não conseguiria reunir os publicanos para ter um jantar com Jesus. Simão não conseguiria, assim também como Mateus, não conseguiria organizar um jantar de zelotes ali para Jesus participar, porque o acesso de cada um possibilitava Jesus chegar em lugares onde o outro não conseguiria fazê-lo.
As diferenças que a gente tem faz com que Jesus chegue a mais lugares. As diferenças que a gente tem faz com que a glória de Deus se manifeste em mais lugares. É por isso que glória a Deus pelos irmãos que moram num lugar, pelos irmãos que moram no outro. Glória a Deus pelas irmãs que são de um jeito e pelas irmãs que são de outro jeito, pelos irmãos que são de um jeito e outros que são diferentes. Até você, flamenguista, tem utilidade nessa obra. Olha que coisa, como Deus faz a obra dele acontecer. Deus realiza, porque as nossas diferenças lá fora nos dividiam. Agora a nossa diferença na presença de Deus fortalece a missão que ele está realizando. Isso é algo que a gente tem que entender muito bem, porque lidar com o diferente não é fácil não, gente, não é fácil. Esse grupinho de 12 aqui deu trabalho à beça, Quando você vai ler aí as páginas das Escrituras, 3 anos ali que Jesus cortou um dobrado com aquela galera, 3 anos que Jesus teve que ter muita paciência com aquela galera, mas no final de tudo, glória a Deus, valeu a pena. No final de tudo, valeu a pena a paciência, valeu a pena o esforço. E eu poderia citar aqui outros exemplos, mas a nossa hora está avançando, eu vou precisar finalizar esse primeiro ponto aqui. Então eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite, diga assim comigo: as nossas diferenças lá fora nos dividem, mas as nossas diferenças em Jesus nos fortalece, em nome de Jesus. Segundo ponto dessa mensagem, para a gente continuar aqui refletindo: unidos sob a bênção de Deus. Unidos sob a bênção de Deus. Vamos ler aqui o versículo 12, vem comigo aqui. O que diz aí o versículo 12? Vamos lá. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando a Deus. Aquela escolha não foi acidental. Aquela escolha não foi feita de qualquer maneira. Aquela escolha, Patrícia, de 12 homens tão diferentes uns dos outros, foi feita debaixo de oração. Jesus orou antes de chamar aqueles homens, e isso nos chama a atenção para um ensinamento. Se estamos unidos sob a bênção de Deus, isso significa que tudo que poderia se tornar uma barreira, ele quebra. Quando a gente olha para o fato de que Jesus orou para que ele escolhesse aqueles 12 homens, nós percebemos uma coisa: eles foram unidos por um propósito de Deus. E eu gosto muito de repetir para vocês o que eu vou repetir aqui agora nessa noite, Duda. Nós precisamos entender, não estamos aqui juntos por acidente, não estamos juntos aqui nesse lugar, Júlio, por uma obra do acaso. Nós estamos juntos aqui nesse lugar porque é propósito de Deus estarmos juntos aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Nós poderíamos ter nos conhecido antes, poderíamos ter nos conhecido daqui a 15 anos, poderíamos ter nos conhecido em outro lugar, mas aprove ao Senhor nos fazer caminhar juntos agora, aqui, nesse tempo, nesse lugar, para abençoar a freguesia, para abençoar Jacarepaguá e fazer a glória de Deus se manifestar nesse tempo, em nome de Jesus. Nós poderíamos sequer ter nos conhecido, poderíamos estar em outros lugares, poderíamos estar espalhados por aí, mas se Deus nos reuniu aqui nesse tempo, é porque Ele tem um propósito nessa união nossa, nesse tempo aqui, nesse lugar. E aí a gente tem aqui na nossa igreja pessoas que vieram de outras igrejas metodistas, como é o caso do William, por exemplo, como é o caso do Ronaldo, por exemplo, e de tantos outros. Nós temos exemplos de pessoas que vieram de outras denominações, como é o caso da Gisele, como é o caso da Flaviane, como é o caso de outras pessoas aqui no nosso meio. Temos o exemplo de pessoas que encontraram Jesus aqui na IMEFRE, como foi o caso da Patrícia, por exemplo, batizada recentemente,
que aqui começou a caminhada, como é o caso da Josi também, por exemplo, e eu quero que você entenda à luz dessa palavra e guarde isso no seu coração. Você não saiu da igreja que você estava à toa, você não mudou de denominação nesse tempo à toa, você não chegou aqui nesse momento à toa, você chegou agora, você foi trazido agora, eu cheguei também agora nesse tempo, porque Deus tem um propósito na nossa comunhão aqui nesse lugar, nesse momento e com as nossas diferenças também. Deus tem um propósito nisso. É por isso que não tem competição, é por isso que não tem guerra, não tem. O fato do Júlio ter vindo da Assembleia de Deus para cá, não é o troféu para nós. Tiramos um da Assembleia, nossa missão não é fazer assembleano virar metodista. Assim como a missão do assembleano não é fazer o metodista virar assembleano, nós entendemos que as mudanças que Deus vai operando na nossa vida nos tempos, atende a um propósito que Ele quer realizar. Glória a Deus pela igreja que você já congregou, glória a Deus pelas outras igrejas metodistas que você passou, glória a Deus pelas outras denominações que um dia você serviu, que Deus abençoe aquela igreja, que Deus abençoe as lideranças naquele lugar, que Deus continue dando crescimento para aquele povo, mas se Deus nos juntou aqui nesse tempo, creia nisso, você faz parte do plano de Deus para a freguesia, nesse momento aqui agora. Jesus orou para chamar aqueles 12, aquilo foi debaixo de uma oração, uma noite inteira de oração, e às vezes o ser humano é meio teimoso, né? Uma vez um amigo meu estava pregando nesse texto aqui, ele usou uma ilustração que agora toda vez eu uso também, Ronaldo. Eu fico imaginando ali aquela multidão olhando, Jesus chega lá e fala assim: André, orei a noite inteira, vou escolher 12 agora entre vocês. Aí todo mundo, né, o ser humano do jeito que é, já chega assim, William, já começa a olhar, eu acho que vai chamar o fulano ali, porque o fulano é inteligente, eu acho que vai chamar o Beltrano ali, porque o Beltrano é diferenciado, e Jesus começa a chamar só a galera do problema ali, né? Só a galera do barulho, só a turminha do fundão. Jesus começa a chamar aqueles caras improváveis para estar juntos ali. Aí vira igual convocação de seleção brasileira, né? Essa convocação aí, rapaz, esse técnico está enrolado com esse jogador aí, com esse lateral aí vai dar problema, esse goleiro aí, isso aí não vai dar certo. Só que Jesus não se equivoca nas decisões que Ele toma, e nesse caso aqui, tem uma coisa maravilhosa, Ele orou a noite inteira. Isso aponta para nós, para um propósito realmente, algo que foi gerado no coração de Deus. E quando a gente olha aqui Adriana, quando a gente olha aqui Pedro, a gente percebe uma coisa: ninguém desses homens foi chamado porque estava pronto. Ninguém aqui chegou pronto, ninguém. Você olha para cada um desses homens aqui, não tem um fariseu, não tem um escriba, não tem um saduceu, não tem um estudioso da lei, não tem. O que tem é pescador, cobrador de imposto, revolucionário, tem de tudo aqui no meio dessa galera. Jesus não chamou os prontos. Aí você já sabe até onde eu vou chegar agora, né? Jesus não chamou os prontos ontem e Ele também não chama os prontos hoje. Se você não está pronto, entenda uma coisa, é você mesmo que Jesus procura, porque Ele prepara no decorrer da caminhada, Ele prepara no decorrer da jornada. É por isso que a obra que Ele realiza em nós, Ricão, a gente pode confiar. Se Deus confiou às nossas mãos determinadas obras, creia nisso, Deus é poderoso para agir através daquilo que Ele vai capacitar você para realizar. Eu não estou pronto, Vanizinha, eu não estou pronto, Douglas, eu não estou pronto, Beth, mas é assim mesmo. Jesus nunca chama os prontos para uma obra e Ele continua agindo assim para sempre. Glória a Deus por isso, né, Adalé? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Ele não escolhe os prontos, Ele não estava à procura dos prontos naquele tempo, e assim como Ele não está hoje também. E para finalizar essa palavra, eu quero entrar com você no terceiro ponto dessa mensagem. O terceiro ponto é o seguinte: a missão dos diferentes é comum. A missão dos diferentes é comum. E aí eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 13. Vamos lá? Evangelho de João capítulo 13. Quando você vai abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu beber minha aguinha aqui.
Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Palavras de Jesus para os 12, inclusive. Jesus agora está preparando aqueles homens, porque logo, logo ele vai ser preso, e ele prepara aqueles homens para tudo que eles vão viver depois disso. E aí em João 13, 35, a palavra do Senhor vai dizer assim, todos acharam aí, amém? A palavra vai dizer assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus está agora dando as últimas palavras, e no meio dessas palavras todas, Leandro, uma das coisas que ele fala para os discípulos é: vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão os homens que têm a responsabilidade de tornar o meu nome conhecido no mundo. E Jesus vai falando aqui, Flaviane, que aqueles homens vão ser levados para tribunais, aqueles homens vão ser perseguidos, aqueles homens vão sofrer um monte de coisa, mas Gisele, Jesus deixa claro uma coisa: eu escolhi vocês e eu escolhi os demais que serão alcançados depois de vocês para tornar o meu nome conhecido nesse mundo. E quando Jesus chega nesse versículo aqui agora, Luiz, uma coisa interessante ele vai falar: nisto o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E nós não seremos reconhecidos como discípulos de Jesus pelo louvor que nós cantamos, pela teologia que nós declaramos, cremos, não é pela maneira como nós cultuamos, não é pela maneira eloquente como a gente fala, não é nada disso. A evidência para o mundo que nós somos dele é o nosso amor uns pelos outros. É a comunhão que temos entre nós. A maneira como nos amamos é o maior testemunho de que nós somos discípulos de Jesus nesse mundo. O maior testemunho não é uma igreja lotada, o maior testemunho não é uma igreja de madeira, ou uma igreja de pedra, uma igreja com uma estrutura maravilhosa, ou uma igreja com uma estrutura mais precária. O maior sinal é o amor que temos uns pelos outros. Isso é o que vai nos tornar conhecidos como discípulos de Jesus nesse mundo. E mesmo sendo diferentes, a nossa missão é a mesma: conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Conhecer Jesus a cada dia mais e torná-lo a cada dia mais conhecido nesse mundo. A missão que temos é essa. Os dons que nós temos são diversos. A característica de cada um é diferente uns dos outros. Eu faço uma coisa, a Andréia faz outra, a Gisele faz outra, o Marcos faz outra, mas nas nossas diferenças, nos nossos dons, nos nossos ministérios, a nossa missão é a mesma: conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Como que eu torno Jesus conhecido? Através do meu jeito de ser. Como é que eu torno Jesus conhecido? Através das coisas que eu sei fazer. Como é que eu faço isso? E aí eu gosto muito de dar exemplo de novo convertido. Eu lembro que a Patrícia já me compartilhou algumas experiências de pessoas que ela vai abordando e falando sobre o amor de Jesus. Eu lembro da experiência com o Luiz, aqui na frente da igreja, numa quinta-feira à noite. Eu lembro das experiências que a Josi já compartilhou, lá no lugar onde eles moram, como que ela tornou Jesus conhecido para pessoas que muitos teriam receio de falar. E quando a gente vai olhando para tudo isso, eu pego o exemplo da Patrícia, do Luiz e da Josi, que são novos convertidos, estão começando na caminhada para mostrar para vocês, todos nós, uma coisa: todos nós temos total capacidade de tornar o nome de Jesus conhecido nesse mundo. Mesmo sendo diferentes, nós temos eles que estão aí começando na fé, os caçulinhas da casa, nós temos outros que estão há mais tempo. Nós temos uma galera aí que deu discipulado para John Wesley, lá quando a igreja metodista começou, mas independente da experiência que você tem, independente do tempo que você tem de caminhada, independente do dom que você tem, do ministério que você exerce, você é plenamente capaz de tornar Jesus conhecido através daquilo que você sabe fazer. Por isso que nenhum dom é desprezível. Nenhum dom é desprezível.
Às vezes a gente olha e possa pensar assim, mas o trabalho que eu faço, ele não é um trabalho no altar. Por exemplo, o Edmilson, ele não toca um violão, o Edmilson não toca uma bateria. Se tocar, eu quero saber depois, que agora eu fiquei curioso, né? Vai que tem um dom escondido aí, né? Os talentos escondidos. Mas até onde eu sei, Beth, ele não faz essas coisas, né? Não canta, mas talvez alguém poderia olhar e pensar assim, poxa, então o Edmilson, ele tem uma limitação. Coisa nenhuma. Eu já falei aqui para vocês, em uma outra série de mensagens, o Edmilson trabalha com obras. E eu tenho certeza que se eu der o microfone aqui para o Edmilson e falar para ele, ó, Edmilson, fala aí para o pessoal, tem muito pedreiro que passa a perna em cliente aí fora? O Edmilson, eu acredito que vai me confirmar. Não ele, claro, é um homem de Deus, mas tem muito espertinho por aí. Nós temos aqui irmãos que trabalham em oficina mecânica, temos o Leandro que empreende numa gráfica, temos a Adriana, temos a Andréia, temos o Marcos que é vendedor, temos aqui diversas pessoas. E como que eu posso tornar Jesus conhecido através daquilo que eu faço? O seu bom testemunho naquilo que você faz lá fora é um excelente testemunho para tornar Jesus conhecido às pessoas. Talvez alguém vai olhar para o serviço que está contratando do Edmilson e vai ficar impressionado. Nossa, como que o serviço que você está me oferecendo é diferente do que o outro me ofereceu lá. E aí o Edmilson vai mostrar que está fazendo a coisa da maneira correta. E a pessoa de repente vai olhar e vai pensar assim, poxa, você poderia muito bem me falar aqui um monte de coisa que eu ia acreditar. Aí o Edmilson, como homem de Deus que é, pode virar para a pessoa e dizer assim, pois é, mas o Jesus a quem eu sirvo me ensina a ser do jeito que eu sou. E a gente vai tornando Jesus conhecido assim, dessa maneira. Nós temos condições. Jesus uniu diferentes em torno de uma missão comum. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para isso. Precisamos entender que a nossa missão aqui nesse lugar, ela não é centrada em afinidades. Ela não está baseada em afinidades. Eu não faço missão com a Celinha, eu não faço a missão com o Ronaldo, com a Patrícia, porque eu tenho afinidade com eles. Não, eu faço missão com eles, eu torno Jesus conhecido no mundo com eles, porque nós estamos respaldados, baseados no Evangelho. As nossas diferenças fortalecem, mas o que nos une nesse lugar não é uma concordância, não é um pensamento igual. O que nos une aqui nesse lugar é a graça salvadora de Jesus, que santifica a nossa vida e que trabalha em nosso coração hoje e trabalhará para sempre, Maurício, em nome de Jesus.